Nesta tarde maravilhosa, Jesus nos convida para nós escutar a palavra de Deus. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação e poder de Deus para todos aqueles que creem. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao final, o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter tua alma? Qual será? Boa tarde. Boa tarde. O futuro teu lar, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Tu procuras a paz neste mundo, com prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará assim na última hora um caminho que brilhará a luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Tem manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Por acaso tu riste, amigo, quando viste a falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eterno Deus e maravilhoso Pai, Deus Criador
do céu e da terra. Um Deus que não mudou, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será de eternamente. Hoje aqui eu trago para você uma mensagem das boas novas, novidade de vida para o ser humano, novidade para aquela criatura que ainda está decidindo a sua vida e a sua fé em Cristo. Novidade de vida é aquele homem que ainda está vivendo uma velha criatura e que possa, através das boas novas, ele receber um novo corpo, uma nova alma, um novo espírito de obediência a Deus. Eu trago para você esta palavra ao qual, quando Jesus Cristo ele veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, enviou o seu único Filho para nós aqui nesta geração poder entender que através da redenção da cruz, do sacrifício de sangue, nós aqui humanos podemos entender que através do arrependimento de vida dos seus pecados, da confissão dos pecados do homem, nós podemos realmente ser uma nova criatura. Podemos ter a redenção da nossa alma e do nosso corpo e se livrar de uma condenação eterna. Se livrar realmente do jugo, realmente do pecado. Porque o que faz separação de um homem a Deus é o pecado, é a desobediência, é a vida ali sendo escrava, sendo realmente acorrentada pelas hortes do mal. O homem que ele vive no pecado, ele vive como uma folha seca no chão, que o vento dá e ele vai sem direção para qualquer lado que realmente o mundo manda. O homem que vive o prazer deste mundo, o homem que vive realmente o prazer realmente daquilo que é o pecado, o homem ele não tem vida, o homem vive escravo. Mas quando Deus enviou a sua promessa lá em João 3,16, como ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para a morte de cruz, para todos aqueles que crê, não venha perecer, não venha realmente perder sua alma, mas que tenham a vida eterna. Para isso, o homem, ele vai ter que passar por uma reciclagem. E qual reciclagem, pregador, que você fala? A reciclagem espiritual é que o homem que estava realmente amando o mundo, ele vai deixar o amor deste mundo. O homem que pecava, ele não vai pecar mais. O homem que traía, que roubava, que mentia, que adulterava, que prostituía, o homem, amém, irmão? O homem vai ser uma nova criatura. Ele vai confessar os seus pecados a Cristo, como diz a palavra: se confessarem vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Só através do arrependimento, ainda com vida aqui nesta geração, e a confissão dos pecados, é o que o homem vai obter a sua salvação. E eu trago hoje, meu irmão, para você algo especial, algo sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca, E nós estamos vendo aí os sinais, As guerras, os rumores de terra, as fomes, os terremotos, a imoralidade, o pecado se alastrando, a falta de amor, Ninguém ama mais ninguém, todo mundo anda por si, Nós vemos aí na humanidade, que a humanidade tem ido realmente por um governo do anticristo, ditador. Isso tudo
A Bíblia aqui relata a respeito desses sinais que estão visíveis ao ser humano, à criatura humana. Mas Deus, Ele não quer que a humanidade ela venha se perder. A vontade de Deus é que todos venham a conhecer a verdade. Como diz lá em João 8,16, 8,82, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade é quem? É Jesus de Nazaré. Como lá está escrito também em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se ele, meu irmão, ele se revela para a humanidade que é a verdade, se revela para você e para mim, que é realmente a justiça, que é o caminho, né? Que é o homem que veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para os seus, mas os próprios os rejeitaram. Foi nós mesmos que crucificamos Jesus. Foi nós mesmos que botamos ele na cruz. Para hoje nós estamos aqui, amém, irmão? Para hoje nós estamos aqui com saúde, trabalhando, ganhando nosso pão, né? Mas a humanidade não tem dado respeito pelo sacrifício ao qual Jesus, ele morreu na cruz, né? Jesus, ele veio em morte de cruz para eu e você entender que ainda há uma esperança para a alma que vive aqui nesta geração, né? Uma geração que é considerada mais corrupta e pecaminosa desde a geração de Noé e de Sodoma e Gomorra, né? Aquela geração de Noé, ela foi avisada, mas era uma geração que Deus fulminou aquela geração. Deus não teve misericórdia com aquele povo. E hoje, o que é que está acontecendo aqui nessa geração presente? Não tem diferença com aquela geração. O povo, ele tem amado mais as trevas do que a luz. O homem tem buscado mais o Deus desse mundo, que é o diabo, né? O Deus desse mundo tem cegado o entendimento humano. O ser humano hoje está cego espiritualmente. Não tem visto que a sua alma cada dia, amém, irmão? Que a sua alma cada dia tem sofrido a escravidão do pecado, né? Só existe uma solução para o ser humano: é se arrepender dos seus pecados, como diz lá em Isaías, no capítulo 55 e 6, que vos manda nós buscar a Ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas, que é o pecado, e se volte para o seu Deus, que Ele é compassível de perdoar pecado. Só existe um nome que faz ligação de homem a Deus, é Jesus de Nazaré. Mas ninguém aqui pode levar você a ser salvo. Maria, João, amém, irmão? Maria, João, Pedro, Isaac, Jacó, eu, você, ninguém vai levar você a Deus para ser salvo. Mas só existe um Deus que te deu vida, que considerou você imagem dele. Imagem e semelhança é o ser humano hoje, que necessita de se arrepender dos seus pecados para poder ter a redenção em Cristo e a salvação vindoura, que é uma promessa para a humanidade. Amém, irmão? É uma promessa que Ele mesmo prometeu. Lá em João 14, Ele disse: não se turbe vosso coração, crede em mim e também crede no meu Pai. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai,
e vou preparar lugar. E quando eu for para o Pai e preparar este lugar, voltarei para onde quer que estejais. Olha aí, vós estejais também. Olha aí, aonde ele vai estar? É o céu. E você? Ele vai vir buscar um povo afastado do pecado, um povo que não ama o mundo, né? E os prazeres do mundo, um povo liberto da escravidão de Satanás, um povo que não está escravo do pecado, mas que através da cruz ele entender que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é algo de graça. Tudo aqui o ser humano vai ter que comprar com dinheiro. Se você for agora na padaria para fazer sua janta, o seu almoço, você vai ter que comprar com dinheiro. Mas a salvação veio de graça para todos. Pela graça sois salvos. E esta graça, meu irmão, o ser humano não tem acreditado, tem rejeitado a promessa de Deus. O ser humano não tem sido grato com o sacrifício da cruz, que Jesus morreu por mim e por você, para você estar aqui passando aí, com o seu animal, aí curtindo aí uma tarde maravilhosa. Houve um sacrifício, mas também houve uma promessa para ser cumprida, e ela vai ser cumprida, No livro de Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, é Jesus falando, viu? Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí, o próprio Jesus disse que é a porta. Eis que estou à porta e bato. Olha aí, mas ele é uma porta estreita, que muitos não querem entrar, porque deixar o pecado nem todos querem não, porque o pecado é gostoso, mas ele promete ao ser humano algo mais gostoso, mais saboroso, que se o homem morrer com os pecados perdoados, na obediência, algo extraordinário vai estar diante dele, Lá em Hebreus, no capítulo 9, 27 diz que o homem tem o direito de morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. O ser humano só tem uma vida, e se ele morrer na desobediência, existem dois caminhos: ou o céu ou o inferno. O ser humano tem que entender isso. Mas a qualquer momento, a qualquer hora, eu posso morrer, e você também. Jesus morreu por você, meu irmão. A morte não é um fim. A morte é um começo de uma eternidade e de outra eternidade, ou no céu ou no inferno, Mas o que leva o homem ao inferno, o que é? É o pecado. É a permanência do pecado do homem e a morte. Aí se chama morte eterna. Mas se você morrer com Cristo, é uma morte que você passa para a vida eterna, Aí você vai ter que escolher este caminho aqui. Quero deixar uma palavra para todos os irmãos aqui, em Romanos 12, versos 3, que diz: porque
pela graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém a saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha aí. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Olha aí. Meu irmão e minha irmã, o texto aqui relata que o ser humano, ele não tem que se conformar com o pecado. O ser humano aqui, ele tem que rejeitar o pecado, porque o pecado leva o homem à morte eterna, a condenação eterna da sua alma, E não é brincadeira não, viu? O inferno existe, como o céu também, O céu existe, amém, irmão? Como o céu também. E se eu perguntar aqui, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir para o inferno. E quem quer ir? Mas se eu perguntar aqui, para ir para o céu, vai ter que deixar o pecado. Ninguém quer, Ninguém quer sacrificar a sua alma. Ninguém quer sacrificar os seus desejos carnais, Mas eu deixo essa mensagem para você hoje, meu irmão. Jesus está voltando. A palavra de Deus diz que vai ser aberto um livro e depois outro livro. E se o nome meu e nem seu, de Maria, de João, não estiver escrito nesse livro, vai ser lançado na fornalha eterna. Se o meu nome nem o seu tiver neste livro, nós vamos ser lançados no fogo eterno. Olha aí. E lá, você não vai ter uma geladeira não, um sorvete para tomar não. Lá no inferno, você não vai ter um ventilador não. Agora aí você, fazendo sua caminhada aí, quando chegar em casa, vai ligar o ventilador. Lá no inferno não tem isso não, viu? Lá é fogo que não se apaga, bicho que não morre, Mas o céu te promete algo extraordinário. Jesus disse que iria enxugar nossas lágrimas. Lá não vai ter dor, não vai ter aflição, não vai ter desemprego, não vai ter fome, não vai ter miséria, não vai ter tribulação. No inferno é só gozo. E ele prometeu isso para a humanidade que seguia ele em espírito e verdade e se arrepender dos pecados, Todos pecaram. Não ficou um para contar a história. É por isso que nós necessitamos se arrepender dos pecados, Todos nós somos pecadores. Quem disser aqui que não é pecador é mentiroso. Mas precisamos entender que não podemos permanecer em pecado, Somos pecadores. Mas o que leva o homem ao inferno é a desobediência. É você desconhecer que é pecador e que necessita confessar os seus pecados. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre
culto, mal confessado, aquela mentira, aquela prostituição, aquele adultério, aquele ódio, aquela mágoa, tudo isso, meu irmão, aquele roubo, aquele engano, te leva à condenação. É por isso que Jesus Cristo, quando estava na cruz, 2 malfeitores foram crucificados com ele. Veja só o que aconteceu. Um murmurou de Jesus e disse: Mestre, desce da cruz, tu não é o rei dos judeus, salva a ti e a nós. Aí veja o outro que estava à direita dele: Senhor, lembra de mim hoje, quando estiveres no paraíso. Olha só, a diferença de um para outro. Aí veja o que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha aí. Olha aí o perdão, meu irmão. Como é necessário. Olha aí a confissão do homem. Olha aí aquele homem se confessando diante de Deus. Eu e você precisamos se confessar para ser salvo. Não é se confessar ao padre nem ao pastor, não. É a Deus. Ele disse: quando quiser orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e ora ao Pai, que te vê em segredo, te recompensará. Olha aí. Tem muitas pessoas nas religiões aí enganadas, orando pelo homem. Mas Deus, quando salvou aquele homem na cruz, ele não precisou ser um religioso, não, ter uma crença, não. Quando Jesus Cristo, ele perdoou uma mulher que foi pega em pleno adultério, e na lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada e morta. Boa tarde, irmão. E aí, quando os escribas e fariseus chegaram diante daquela mulher, a levar até Jesus, aí disse: olha aí, mestre, esta mulher aqui foi pega em pleno adultério, e na lei de Moisés ela tem que ser morta. Amém, irmão? E aí ele disse à multidão: quem daí não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, olha aí, e precisava se arrepender, mas queria julgar a mulher, porque era mulher prostituta. Mas veja só o que aconteceu, meu irmão. Jogaram as pedras no chão e foram embora. E aí ele disse: mulher, cadê aqueles acusadores? Foram embora, Senhor, nem eu te acusarei. Vai e não peques mais. Olha aí, Jesus só quer que você deixe o pecado e não peque mais. Somente isso. Uma coisa simples para o ser humano ser salvo. Olha aí. Mais nada. É deixar o pecado, abandonar o pecado e crer em Jesus. Como ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos nesta tarde para a noite. Que Deus possa te dar mais uma oportunidade para você entender o objetivo da cruz, que o homem necessita se arrepender do seu pecado para ser salvo. Louvado seja Deus.
Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para você ainda, que ainda não decidiu sua vida para Cristo, você tem a oportunidade hoje para poder entrar no seu quarto, fechar a porta e pedir perdão a Deus. Para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida, você vai ter que fazer isso. Confessar os seus pecados a Deus. Sem confissão não existe salvação e nem arrependimento. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.